Olá, eu sou o Carlos do canal iCriativa e este é um vídeo pequeno do qual os inscritos do canal iCriativa vão gostar de ver, pois eu vou compartilhar um fato muito estranho que está acontecendo na Argentina, do qual muitas pessoas na Argentina e no mundo inteiro estão zombando sem saber do que se trata. Ontem, enquanto eu passeava pelas capas dos vídeos no YouTube, me deparei com este vídeo que chamou minha atenção. Quando eu li o título desse vídeo, eu manjei de cara. Opa! 1, 2, 3. Tem algo muito sério acontecendo aqui. Bom, eu acredito que os inscritos do canal iCriativa também já manjaram, já perceberam o que se trata este miado. Então, se você é um dos inscritos que já desvendou esta charada, mesmo antes de assistir o vídeo, escreva aqui na descrição desse vídeo, escreva lá, eu percebi o que se trata antes de assistir esse vídeo. Eu estou lhe pedindo isto para que você sirva de exemplo para os outros irmãos, pois tem muitos irmãos que estão devagar, dormindo e não percebem os fatos importantes que estão bem diante dos olhos deles. Pois bem, eu não posso exibir esse vídeo por causa dos problemas de direitos autorais, então eu vou explicar esta maluquice, entre aspas, que está acontecendo na Argentina. Este homem se chama Nicolás Gilad Peregui e mora na cidade de Mendoza, na Argentina, bem nos pés da Cordilheira dos Andes. Em 2019, ele ganhou repercussão em toda a Argentina por ter matado a própria mãe, a própria tia e por ter enterrado seus corpos no próprio local onde vivia. Mas, com a ajuda dos cães farejadores, a polícia argentina encontrou os corpos enterrados e prenderam Gil Peregui em 2019. Pois é, alguns dias atrás, no dia 26 de outubro de 2021, aconteceu o julgamento de Gil Peregui, mas o julgamento teve que ser interrompido por causa do comportamento estranho deste homem, pois ele não parava de miar, entre aspas, em voz alta. Este comportamento foi tão estranho que repercutiu em toda a Argentina e no jornalismo internacional. Até no Brasil foi repercutido este assunto de homem-gato. Veja. O acusado do crime teve uma atitude que chocou até a juíza. O cara começou a miar como se fosse um gato logo no início do júri. A juíza perguntou o nome dele, ele respondeu miau. E aí continuou, miau, miau, miau. Agora eu vou lhe trazer uma informação importantíssima que é a cereja do bolo. Este homem não é argentino. Isto mesmo, ele não é argentino. Na verdade, ele, a mãe e a tia são israelenses, ou seja, são de Israel. Em outras palavras, este homem conhece os costumes judaicos. Isso significa que este homem sabe pronunciar em hebraico o nome do Criador que está presente nas Sagradas Escrituras originais. Agora, eu pergunto para você que está assistindo esse vídeo, será mesmo que este israelense está realmente miando no julgamento dele? Veja. Buenos días, por favor, todos de pie. Ingresa la doctora María Laura Guajardo. Muito tempo depois. Bien. Señor Gil Pérez, antes del ingreso del jurado, yo le advertí que si usted quería permanecer en la sala, debía hacerlo en silencio, con respeto y con decoro. De lo contrario, usted va a tener que ser trasladado a una sala contigua al tribunal, desde la cual va a poder ver y oír todo lo que ocurra en la sala, y en caso de que usted desee participar, se lo hace saber a las personas que lo custodian. Pero no puede continuar gritando en la sala de debate. Bien. Bueno, señor Gil Pérez, basta. Por favor, trasládenlo y que permanezca en la sala escuchando todo lo que ocurra aquí en la sala.
Sinceramente, eu, Carlos, do canal iCriativa, não estou conseguindo identificar a letra M neste miau que as pessoas afirmam que ele está dizendo. A única coisa que eu estou conseguindo ouvir é iau, iau, iau. Confira. Iau, 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 iau. Moral dessa história, este criminoso israelense percebeu que ele está lascado nesse julgamento e não irá conseguir se safar da condenação. Então, por motivo de desespero, ele começou a clamar o nome do Criador como quem está pedindo socorro ao Criador. Bom, no meu entender, na cabeça deste israelense estava se passando o Salmo 50:15, que diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Pois é, né? Na minha opinião, ele deveria ter pensado no Criador antes e durante a besteira que cometeu, pois se o coração dele estivesse direcionado ao Criador, ele não teria cometido estes crimes. Mas eu não estou aqui para julgá-lo, pois quem julga é ele, nem são os juízes, é ele. Este israelense é mais uma prova que a verdadeira pronúncia deste nome é Iau. Vou dar um exemplo. Quando uma pessoa entra em desespero, a primeira coisa que vem em mente é clamar pelo Criador. Aqui no Brasil é bastante comum ouvir as pessoas clamando: meu Deus do céu! Ou ó meu pai! Veja esta cena de quando a barragem da Vale se rompeu. Meu Deus do céu! Ô meu pai! Nosso amigo, gente! Agora veja a cena de uma israelense clamando o nome do Criador em hebraico legítimo. אימא'לה, יאו, 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 תסתכלו אהרון, אימא'לה, וואי זה נפל ממש פה, ליד העסק שלי, תביאו לו מים, תביאו לו מים, כן, כן, תביאו לו מים, יוכי התיק שלי, רוצי מהר, יוכי, יאו. Agora veja essa outra cena de um israelense gritando euforicamente o verdadeiro nome do Criador enquanto observava o escudo antimíssil protegendo Israel dos mísseis palestinos. Esta filmagem ficou famosa no mundo inteiro. Existem vários canais no YouTube em diversas línguas mostrando esta filmagem. Não tem como negar que esta pronúncia é proveniente de pessoas cujo idioma é o hebraico legítimo. Infelizmente, na internet existem muitas pessoas que insistem em afirmar que a pronúncia Iau não é a transliteração correta deste nome em hebraico, mas contra estes fatos não há argumentos, pois o que você viu nestes vídeos se trata de hebraico legítimo, ou seja, eu não perco meu tempo discutindo com estas pessoas. Se eles não querem acreditar, o problema é deles. Eu estou aqui fazendo a minha parte como membro da igreja. Inclusive, se você pegar o nome de Isaías em hebraico e usá-lo na pesquisa do YouTube, verá que a pronúncia correta deste nome lá em Israel é Yeshayahu. ישעיהו, שליח אלוהים. ישעיהו, פרקים א', ו' וט'. מה זה משנה? יהו, חזקיהו, ישעיהו, ירמיהו, כולם נראים איזה פלקט אחד גדול של כה אמר השם. E se você pegar a transliteração do nome de Yeshayahu e colocar as letras nas mesmas posições do nome do Messias, verá que a pronúncia verdadeira do nome do Messias é Yahusha, mas os judeus não acreditam que Yahusha é filho de Iau. Na verdade, os judeus acreditam que este homem é discípulo de Satanás. E por acreditar que este homem é discípulo de Satanás, os judeus o chamam de Yeshua, pois a palavra Iê significa... Iê era um ídolo adorado na Idade do Bronze por dois povos, onde lançou-se a língua aramaica, chamados arcadianos e sumerianos. Lançou-se a língua aramaica e ele adorava Iê, que era o ídolo bode. Era um ídolo
era um demônio adorado ao norte de Israel. Um bode. Exatamente. Então, Ié não é o nome do pai, que é o tetragrama sagrado. Então, Ou seja, o verdadeiro nome deste homem é Yahushua, que significa Yahweh salva. E nós que somos seguidores de Yahushua, somos os Yahudim, que significa povo de Yahweh. Antes de terminar esse vídeo, existem vários líderes que se intitulam pastores, que dizem que os nomes verdadeiros em hebraico não têm importância. Ah, é? Se os verdadeiros nomes não têm importância, então por que o Criador enviou um anjo para informar a Maria que terá que ser colocado este nome no Messias? A mesma coisa aconteceu com José, pois um anjo disse a José que terá que ser colocado este nome no Messias. Pois é, né? Se este nome não fosse tão importante, o Criador teria deixado Maria e José escolher o nome, não é? Além disto, se os nomes não são importantes, por que o Criador mudou o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, de Jacó para Israel? O nome não tem importância não, né? Então, por que Moisés mudou o nome de Oséias para Josué? Ele estava à toa e foi por causa disso que mudou o nome de Oséias? Ah, tenha santa paciência. Se o nome não tem importância, por que Yahushua mudou o nome de Simão para Pedro? Quem presta atenção na Bíblia percebe que os nomes têm sim grande importância. Ou seja, estes líderes que se intitulam pastores ficam dizendo que os nomes verdadeiros não têm importância. Estes líderes são, na verdade, os guias cegos descritos na Bíblia, pois eles não prestam atenção nas Sagradas Escrituras e ficam ensinando asneiras. Bom, despeço-me lhe desejando que fique na paz de Yahweh e na graça de Yahushua.